Olha, e hoje eu quero falar um pouco sobre os principais erros que brasileiros cometem quando chegam aqui em Portugal. Assim que chegam, estão recém-chegados, são alguns erros principais que os brasileiros cometem. Bom, se você pretende vir para cá ou é recém-chegado aqui, fica ligado nessas dicas que isso pode assim salvar de uma fria. Olha, e antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe aí seu joinha e fica até o final que eu vou dar uma super dica assim pessoal que eu observei aqui e é algo assim que eu não vejo normalmente os canais comentando. Fica até o final que eu vou te dizer e você vai se surpreender. Tá legal para mudar a sua mente? É uma perspectiva assim que eu tenho notado aqui nesse país, tá legal? Vamos lá então. Você já percebeu algum erro que é comum de brasileiros que chegam aqui? Você já viu? Ou você que está aqui já viu algum tipo de erro? Comenta aqui embaixo que eu quero saber, tá legal? Vamos lá então. Bom, e o primeiro erro clássico, gente, é o famoso não se planejar. Muitos problemas advêm disso, da pessoa não se planejar financeiramente, fazer as pesquisas devidas que eu sempre falo, né? E quando chega aqui tem muitas surpresas desagradáveis porque a pessoa não se planejou. Então a primeira coisa que eu venho assim dos recém-chegados é por não ter se planejado, chega aqui as coisas podem se desandar muito mais, né? Outra coisa muito comum que acontece aqui é a pessoa gastar mais do que pode, mais do que deve, né? É muito comum isso acontecer aqui, a pessoa vislumbra com preço, com marcas, com opções e aí a pessoa ainda chega com dinheiro do Brasil ainda, né? E é um dinheiro caro ainda, porque a pessoa ainda não ganha em euro. Então, se a gente fizer a conversão aí de mais de 5 para 1, então acaba sendo um dinheiro caro. Então, a gente percebe muitas pessoas vislumbrando aí com opções e acabam gastando muito mais do que deve. Depois fica apertada. São erros comuns de recém-chegado. Então, se você está querendo vir para cá ou já chegou aqui por agora, evite esse erro, tome cuidado, gasta só o necessário. Outro erro muito comum é confiar em pessoas erradas. Olha, aqui tem muito golpe, muito problema com calote e às vezes muitas pessoas acabam confiando em pessoas erradas. Calote em arrendamento, calote em questão de tirar documento, né? Pessoas que se oferecem esse tipo de serviço, acaba dando calote, demorando, dando problema para quem está precisando, né, recém-chegado, então a pessoa fica na rua, no desespero, acaba confiando em pessoas erradas e acaba sendo enganado, né? Por exemplo, emprego também, até emprego. Tem muitas vagas de emprego que às vezes promete uma coisa, quando vai ver não cumpre. Muitas das vezes também promete contrato e não dão. Promete certos tipos de salário e não dão, né? Diz, por exemplo, que é determinada quantidade de horas e a pessoa às vezes faz muita hora extra e eles não pagam essas horas extras. Ou seja, tem que se tomar muito cuidado recém-chegado. Então assim, fica ligado, procure conhecer, tem que ter esse feeling mesmo assim de perceber se a pessoa está mentindo ou não, que às vezes acontece muito isso, a pessoa está mentindo. Você percebe que a pessoa está querendo enganar, que a empresa é uma empresa desorganizada, então é preciso prestar atenção nisso. Não confiar nas pessoas erradas. Acontece muito de pessoas serem enganadas e levar golpes, às vezes, que pode fazer com que a pessoa venha ter que voltar para o Brasil, dependendo do tamanho do golpe, né? Se envolve muito dinheiro, enfim. Tá legal? Bom, e também envolvido com isso, com trabalho e tudo mais, outro ponto que eu coloco é escolher demais trabalho. Às vezes acontece da pessoa ficar escolhendo o trabalho. Infelizmente, gente, aqui é um processo. Escolher vir para Portugal é passar por um processo. E esse processo, muitas das vezes, envolve não escolher trabalho. Aliás, se você pretende vir, você já tem que pensar nisso. É muito comum você não poder atuar na sua área, principalmente no começo. Isso é muito comum. Então, a pessoa, às vezes, escolhe muito trabalho e aquele trabalho que ela poderia ter, ela acaba não tendo e perde. E aí passa-se um tempo, 1 mês, 2 meses, e o dinheiro acaba e faz até com que a pessoa não consiga pagar suas contas e tem que ter que voltar para o Brasil por conta disso. Então, não escolha trabalho. À medida que se for surgir no trabalho, você tem aquele trabalho, né? Escolha ele
e depois você vai trocando à medida que for aparecendo. Então eu vejo muito acontecer isso, brasileiros escolhendo o trabalho e acaba perdendo. Outro ponto que eu vejo muito acontecendo com os recém-chegados, por estar conhecendo a cultura, se acostumando, se ambientando, é de não se dar o respeito. O que eu quero dizer com isso? É que eu acho que pela cultura daqui, as pessoas às vezes impõem algumas regras, algumas coisas, que muitas das vezes eles mesmos não cumprem. Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer assim, se você está certo, está convicto daquilo que está fazendo, no seu trabalho, no lugar que está convivendo, e você sabe que você está certo, se imponha, seja firme. Eu vejo que às vezes a gente é brasileiro, é mais educado, está chegando agora, é imigrante, então a gente se coloca numa posição muito de reverência, né? E acaba não se dando ao devido respeito. E eu acho que se todo mundo desse o devido respeito, a gente teria seria mais respeitado. E quando eu digo isso, não é questão de ser desaforado, jamais disso, jamais diria isso. É questão de se colocar o respeito mesmo, você ter o seu respeito, ser firme, perguntar, se tiver dúvida, pergunta, exigir os seus direitos, ser firme. Mas também, é claro, para você ser firme, você tem que ser correto. Seja correto, faça o seu trabalho do jeito que tem que ser feito, pague do jeito que tem que ser pago. E quando precisar, seja firme, porque é a questão de cultura. Eu quero gravar um vídeo sobre isso, sobre a cultura do português, sobre as minhas impressões. Eu percebi que toda vez que você abaixa, o pessoal gosta de montar, né? Como a gente diz no Brasil. Mas quando você é firme dentro do seu direito, eles passam de respeitar. Então a questão de... Porque, por exemplo, às vezes tem brasileiro que é mais assim, mais pacato, e o pessoal vai e monta mesmo. Quando eles veem que você é firme, que você sabe o que está falando, que você tem convicção, eles passam a te respeitar. Isso é muito importante para o trabalho e até para conviver aqui no país, né? Então esse é um ponto que eu acho que vale muito você chegar já com essa convicção, com essa firmeza, tá legal? Esse é o último ponto que eu quero falar e é uma opinião pessoal e é uma análise que eu faço de como nós nos portamos aqui em outro país, em Portugal, que é o caso, mas em outros países também. Que é um erro que eu acho que os brasileiros cometem, que é não pensar, não planejar em empreender e pensar a longo prazo. Eu vejo que os poucos brasileiros que pensam em empreender, às vezes pensam em empreender em áreas assim, muito mais simples daquilo que nós somos capazes de empreender. Então, por exemplo, geralmente é beleza. Nós somos bons em beleza, acho que em nível mundial nós somos os melhores que tem. Mas não só nisso. Quantas empresas brasileiras poderiam ser instaladas? Portugal é um país que precisa de mais. É muito atrasado em muitas coisas. O Brasil está à frente em muitas coisas. E que a gente exporta para cá, ou importa para cá, no meu caso aqui, só a mão de obra mais simples, sendo que a gente tem tecnologia que poderia... mão de obra, inteligência, pessoas capazes de vir e prestar outros tipos de serviço muito mais valorizado, que pagam muito melhor, que poderia trazer benefícios muito maiores. E o engraçado é que eu vejo outras nacionalidades aqui que não vêm com a mesma mentalidade. Então, por exemplo, você vê chineses, indianos, e quando você vê eles aqui, você vê, por exemplo, muitas lojas chinesas que às vezes é até subsidiada pelo próprio governo. Por quê? Porque a mentalidade. Você não vê, por exemplo, um chinês trabalhando aqui para os outros. Você vê eles aqui empreendendo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Provocar essa mentalidade de empreender. Provocar que o brasileiro ele vem aqui para poder empreender, criar negócios, pensar em outros negócios. Por exemplo, um cara que trabalha com tecnologia, às vezes ele trabalha para uma empresa daqui, por que não pensa abrir uma empresa para ele? Criar um software, por exemplo, que aqui precisa de mais na área de tecnologia, de computação, de website. Por que não abrir empresas? E eu quero falar muito sobre isso porque eu tenho a ver de negócios. Então, eu vejo que falta muito isso, criar negócios mais disruptivos. O brasileiro tem muita expertise nesse tipo de assunto e aqui falta muito. Então, é um ajuste de mentalidade. Mesmo você que vem trabalhar com outras coisas, que não tem outras habilidades técnicas, você cria outra coisa,
abre um restaurante, sei lá, abre uma outra coisa e vem empreender. E vem com essa mentalidade de não trabalhar para os outros, mas criar seu negócio, abrir seu negócio, vem preparado financeiramente. Ou seja, é uma mudança de mentalidade. O que eu quero dizer é que o Brasil, morando aqui, eu vejo o quanto o Brasil tem muito para agregar aqui e ser muito beneficiado por isso. Tem muita oportunidade, mas não pensar fora da caixa. Não só nas mesmas coisas que a gente empreende aqui. Tá legal? Essa é uma posição que eu queria dar e quero falar mais sobre isso, sobre empreender aqui, sobre ganhar dinheiro, sobre abrir a mente para quem está aqui e para quem está de fora também, que essa é a proposta do canal, que é falar sobre finanças, dinheiro, que é falar sobre produzir mais fazendo menos. Tá legal? Então, se você gostou dessas dicas, eu vou estar fazendo uma série de vídeos, como eu já falei. Se inscreva no canal, curta aqui esse vídeo e comenta aqui o que você está achando dessas dicas. Se você tem uma outra dica aí, tem alguma outra situação que já fizeram e que você não foi falado aqui, tá legal? Comenta aqui para a gente formar uma comunidade aí que se ajuda, tá legal? Um grande abraço e até a próxima.